Para Deus ser criador, você concorda comigo que ele tem que criar o espaço e o tempo. Tem que criar tudo, tem que criar energia, não é isso? Aí, se ele tem que criar o espaço e o tempo, pergunto eu a vocês. Quando ele fez isso? Pô, no começo de tudo. Foi não, a primeira mas começo coisa. é tempo. Sim, mas aí tem uma resposta que é assim, eu não posso te entregar essa afirmação porque o meu tempo é diferente do tempo de Deus. Isso ele criou em algum tempo que eu não sei como te precisar isso. Talvez nas escrituras existam referências, mas o tempo dele não é o mesmo do meu. E assim, mas cara, você entende? Não, mas eu tô te falando assim, a resposta que você vai ouvir sempre é que, demais, por exemplo, que não tem uma explicação. A obra. Como que a obra explica o Criador, sabe? Como que Mona Lisa vai explicar alguma coisa de quem estava pensando fazer sabe? Mas aí já parte de um pressuposto falho, de que nós somos obra de algo. Ou de algo, pior ainda, né? Aí já tem um pressuposto que nós somos obra de alguém. E esse pressuposto já está errado pela própria aferição do argumento. Vamos pensar o seguinte: se a gente tem que se basear na lógica para a gente poder ter essa discussão, porque se for fé, a gente não discute, a gente não tem debate, não tem nada. Então, pela lógica, Deus ele tem que criar. E quando a gente fala de criação, a gente está falando, né, de um referencial. Para eu causar, né, para eu mover esse copo aqui, você sabe que eu fiz isso dentro de uma instância espacial, né, altura, largura, profundidade, e eu fiz isso em um determinado momento, né? Aqui, ó, determinado tempo eu movi para cá. E você fala, Antônio chegou aqui no referencial espaço X, Y, Z, no tempo T. Fez isso aqui. Ele causou o movimento, o deslocamento desse copo para cá. Você sabe que a causa do copo chegar aqui fui eu. Foi a minha ação. Se você está falando que Deus, ele causa a criação do espaço-tempo, você não tem referencial nenhum. Você não tem referencial espacial, você não tem referencial temporal. Por exemplo, mas Deus pensou. Mas para ele pensar, essa ação de pensar, para ele decidir se ele vai criar ou não o universo, vai decorrer um tempo. E aí muitos cristãos dizem assim, mas o tempo não é metafisicamente necessário. O próprio Aristóteles, que eles usam para embasar Aquino, né, para embasar um monte de argumentos, já dizia que para você ter qualquer tipo de mudança, você tem que fazer dentro de uma categoria temporal. E o antes, né, antes do Big Bang. Esse antes é o quê? Manda aí, velho. Antes é tempo, não é uma categoria temporal? Claro. Sim. Então, existe na realidade da física, como eu posso dizer assim, coisas que são dimensões, que elas são substratos da realidade, que são metafisicamente necessárias. Ou seja, não tem como você retirar aquilo ali do fundamento da natureza, porque são dimensões. Se você tirar o espaço, que você tenha mais espaço. Se você voltar no tempo, que você tenha mais tempo. Você não tem como regredir ao ponto de não ter espaço, de não ter tempo. Mas como é que você sabe isso, Antônio? A gente tem duas proposições que podem ser verdadeiras. Ou existe o nada absoluto, que não existe tempo, matéria, energia, não existe nada, ou existe a existência absoluta. Nós existimos, o universo está aí para quem quiser ver, logo não tem como a gente ter um cenário de mundo possível onde não existe espaço-tempo. Porque qualquer cenário de mundo possível sem espaço-tempo é um cenário de mundo impossível. Tudo que você precisa fazer vai ocorrer dentro do espaço-tempo. Então Deus criar o espaço-tempo é impossível. Essa é uma das justificativas que eu uso para provar que Deus não existe. A outra é a seguinte: Deus ele é compreensível pela mente humana? Não. Deus ele é corpóreo, ele tem corpo? Deus ele é feito de matéria? Ninguém sabe. Ele é uma energia. Ele é temporal ou atemporal? Ele é atemporal. Temporal, ou seja, ele não existe no tempo. Ele é espacial ou ele é espacial? Ele precisa do espaço do universo, das três dimensões, para existir ou não? Não. Todas os predicados, tudo aquilo que vai ser a qualidade de Deus, que vai ser a substância, a essência de Deus, são referenciais de coisas que não existem. Quando a gente fala que algo é imaterial, incorpóreo, intangível, incognoscível, né, que algo não está no tempo, não está no espaço, a gente está falando de um objeto que não existe, de algo que não existe.
Mas esse é exatamente o que define o que é Deus. E aí eu sei que aí você vai falar assim, se não tiver lógica, não dá pra gente discutir só na fé. Mas o entendimento, de forma geral, é que, só para dar um nome então, de que tudo que não é totalmente explicável poderia ser Deus. Quando a gente chega no final da quântica, por exemplo, ainda existem milhões de possibilidades ali. Maiores até talvez que as que a gente conheça. Isso é maior do que o que a gente conhece. E isso, teoricamente, então é Deus. O nome para isso. O fato de eu não ter feito infinitos quadrados, no caso assim, demonstra que a definição de quadrado ela está errada, que são 4 lados iguais com 4 ângulos de 90 graus. Não tá certo. Para isso eu teria que ficar a vida inteira testando, né? Vamos ver se eu fiz um quadrado aqui. Vamos testar infinitamente 2 mais 2 é igual a 4. Então existem axiomas na realidade que a gente pode propor e demonstrar que certas coisas não existem. Por exemplo, um solteiro é um não casado, né? Não tem como ter um casado solteiro, né? A gente não tem como ter um quadrado que é um círculo ao mesmo tempo. São proposições que elas, por si, são inexistentes, são inválidas. Deus, se existisse um Deus que ele é todo bem, Deus que é um ser perfeito, que é uma das principais definições de Deus, é que ele é perfeitíssimo, que ele é excelentíssimo, que ele é maximamente grande. Por exemplo, para vocês, poderia ter um ser humano que fosse melhor, mais bondoso do que o próprio Deus? Não. Logicamente falando, não, né? Então Deus ele seria a máxima bondade, não é isso? Uhum. O omnibenevolente, toda a benevolência. Aí eu pergunto a vocês, por que tem padres e pastores abusando de crianças dentro da igreja? Se Deus é perfeito, a religião não tem nada a ver com Deus. Se perfeito é aquilo que não pode falhar, né? Que é aquilo que vai fazer tudo na sua máxima excelência, Deus ele pode sofrer corrupção? Não, né? Então, se ele é todo bem, como é que ele cria um mundo onde existe o mal? E se for pegar o Deus bíblico, piora, porque na Bíblia ele é o criador do mal, ele é o causador do mal, né? Ele é o agente por trás da maldade. Logo, se a gente tem um cenário de mundo onde o mal existe, logo um Deus omnibenevolente, um Deus do bem, um Deus que é puro amor, ele é impossível de existir. Assim como não existem quadrados que são círculos ao mesmo tempo. Assim como não existem solteiros casados. Mas professor, manda aí, professor. Você é crente, pô. Né? E você sabe as escrituras mais que a gente. Pega uma frase dessas aí e fala, mano, bora lá, velho. Deixa o cara bater na gente, mas não. Mas o que a gente, até porque pra mim...